vai te conceder a vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus pôs uma palavra no meu coração, e eu vou ministrar o que Deus colocou no meu coração nesta noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você neste lugar. Fique conosco, continue conosco, acompanhe a nossa transmissão, cultue conosco, e Deus vai abençoar a sua vida. Convide pessoas, compartilhe na sua rede social, e tenho certeza que esta palavra, que é viva e eficaz, vai alcançar vidas, vai alcançar famílias, vai fazer milagres, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada. Irmão Josinaldo Belar, se quiser depois nos ajudar na palavra com um somzinho de fundo aí, pode ficar à vontade, deixa Deus te usar aí. E nós vamos adorar o Senhor, nós adoramos ao Senhor já, e vamos agora ouvir a palavra de Deus. E ao final, irmãos, nós vamos orar pelos pedidos de oração, nós temos aqui os irmãos nos orando. Mande o seu pedido aí nos comentários, envie o seu pedido de oração, e no final nós vamos orar por todos os pedidos de oração. E eu creio, irmãos, num Deus que não mudou, num Deus que continua sendo o mesmo, e Ele continua operando milagres. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo aí na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso, Deus é fiel, e Deus vai nos dar a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Então, eu vou ministrar a palavra de Deus agora para você. Eu vou ministrar uma palavra que Deus pôs no meu coração, como diz o hino, que nós cantamos aqui agora há pouco. Eu tenho uma palavra para você, e essa palavra, ela é de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Meu irmão e minha irmã, Deus é Deus de perto, e Deus é Deus de longe também. Então, Deus está aqui, eu já senti Deus aqui, e Deus está aí com você também. Tenho certeza que Ele está aí agindo na tua vida, no teu coração e na tua família, e Deus vai te dar vitória. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas, carta de Judas, Epístola de Judas. É apenas um capítulo, irmãos? Judas, ele fica ali antes de Apocalipse. É o livro antes do livro do Apocalipse. Então é o penúltimo livro da Bíblia. Judas só tem um capítulo, capítulo 1 de Judas, e nós vamos ler o versículo 1 desta epístola, desta carta que escreveu Judas. Aguardar enquanto você procura, enquanto você acha. Como eu disse, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Então acha Apocalipse, volta até o começo, e você vai achar o livro de Judas. Judas, capítulo 1, apenas o versículo 1, desta palavra. Judas, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Eu vou ler novamente, irmãos, para você entender. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Curva sua cabeça um minutinho, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos agora, e eu peço ao Senhor que através de mim fale com aqueles que me ouvem neste momento. Senhor, é a tua palavra que eu vou pregar, e a tua palavra é fiel e verdadeira. Ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas ela vai e cumpre o propósito para o qual foi mandada. Que o Senhor agora, através da minha vida,
Fale com os teus filhos neste lugar. Fale com os teus filhos aonde eles estiverem. Fale com os teus filhos, Senhor, e alcance eles pelo poder da tua palavra. Que o teu Espírito Santo ajude cada um a entender, compreender e receber a tua palavra como ela é. Usa-me, Senhor, com graça, poder e autoridade. Deus, sou dependente do Senhor. De mim mesmo não tenho nada a falar aos teus filhos, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Que o Senhor coloque na minha boca a palavra do Senhor, e que a palavra da minha boca seja a palavra do Senhor, que não volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Ó Deus, que a tua palavra alcance os corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fique conosco até o final. E ao final da ministração da palavra, nós vamos levantar um clamor aqui. Mande seu pedido de oração, e eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Ao final, fique conosco até o final. Ao final iremos orar, fazer um clamor, e eu tenho certeza que Deus vai agir e Deus vai te dar vitória. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é a epístola escrita por Judas, e a maioria dos estudiosos concordam, e na verdade o próprio texto revela: Judas era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Então Judas fazia parte da família de Jesus, e como o texto diz, um servo de Jesus Cristo, que após a sua conversão, agora é usado por Deus para escrever essa epístola, esta carta. E o que é interessante, meus irmãos, é que uma carta e uma epístola, né, era comum naquela época, porque era um instrumento usado pelo servo de Jesus Cristo para transmitir orientações, palavras, exortações e direção para as igrejas da época. O que é interessante é que Judas, ele não destina a sua carta a uma igreja, mas ele destina àqueles que o Senhor chamou, que o Senhor amou e que o Senhor guardou em Cristo. E o que é interessante, irmãos, sobre essa epístola é que vários estudiosos concordam com uma coisa: o objetivo dessa epístola é chamar a igreja a um despertamento, mas não um despertamento para adoração, não um despertamento para louvor a Deus, mas essa epístola escrita por Judas, e um dos estudiosos que concordam com essa posição é chamado Warren Wiersbe, né? E ele diz que essa epístola é um chamado de Deus para a guerra, é um chamado de Deus para a batalha. Então Judas, ali usado por Deus neste momento, está engajando a igreja, está engajando os seus filhos em um chamado para o quê? Para a defesa da fé cristã, para a defesa do propósito de Deus. E o que é interessante, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, é que esse chamado para a peleja, a guerra, é um chamado do próprio Deus, é um chamado do próprio Senhor para nossas vidas. Por quê, irmãos? Na carta a Timóteo, Paulo escreve, né, no capítulo 2, versículo 4, que foi Deus que nos alistou para a guerra, né? Deus nos chamou para a peleja e para esta guerra. E aí, irmãos, agora o servo do Senhor Judas, então, através da sua epístola, o que ele faz? Ele traz ao povo, à igreja, o quê? Um despertamento e um chamado de Deus para o quê? Para a batalha, para a guerra, para a peleja. E o que é interessante nisso, meus irmãos, é que a Bíblia está recheada dessa questão. Paulo trata o servir ao Senhor como uma guerra, tanto que próximo à sua morte ele diz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele trata a vida cristã como uma guerra. E na verdade a vida cristã é uma luta, é uma peleja, é uma batalha constante todos os dias.
né? Na carta aos Efésios, ele escreve para nos revestirmos com toda a armadura de Deus. E o chamado de Deus para a sua igreja, meus irmãos e minhas irmãs que ouvem, é justamente esse: Deus tem nos comissionado para o tempo que nós estamos vivendo, numa guerra, numa peleja, e Deus está chamando a sua igreja. Deus levantou um povo neste tempo para guerrear a guerra do Senhor, a guerra em defesa do evangelho do Senhor, do propósito do Senhor, do objetivo do Senhor, e nós cristãos estamos envolvidos nessa peleja, e a carta de Judas vem justamente trazer esse chamado. Mas o que é interessante, irmãos, como eu disse, a carta de Judas, ela não é destinada a uma igreja específica. Ele escreve aos irmãos, ou seja, ele escreve àqueles que Deus chamou. E ele deixa isso bem claro no seu contexto, naquilo que ele escreve. Por quê? Porque Judas, irmãos, ele não fala com a igreja. Se você observar o texto, nós só lemos um versículo, irmãos, mas se você ler o contexto, né, você vai ver que no versículo 3, por exemplo, desse texto, ele fala sobre o chamado para batalhar, ou seja, o chamado para a luta, o chamado para a guerra, né, espiritual, a batalha pelo evangelho de Cristo. Então note que ele chama a batalha e a peleja, mas quando ele se dirige à igreja, ele não se dirige à igreja em uma posição geográfica. Como assim? Ele não está dizendo assim, eu estou escrevendo a igreja do Limoeiro, lá na rua João Tavares, no bairro, né, da Vila Jacuí. Não, ele não se refere à igreja na sua posição geográfica, mas ele refere-se à igreja na sua posição espiritual. Como assim? Ele se refere à igreja na condição que ela se encontra em relação a Deus, na condição que ela se encontra em relação ao propósito de Deus, à vontade de Deus e à posição que a igreja está em Deus. E ao se dirigir às pessoas a qual ele escreve, ele se dirige a quem? Ele diz assim, eu vou parafrasear para você entender. Ele escreve assim, eu estou escrevendo aos chamados, aos amados de Deus e aos guardados em Cristo. Eu li numa tradução, irmãos, que é a Nova Almeida Atualizada. Talvez na sua tradução está escrito assim, né? Aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Na verdade quer dizer a mesma coisa, mas quando Judas escreve esse contexto, ele escreve a quem? Aos chamados, aos amados em Deus e aos guardados em Cristo. E isso, irmãos, é muito interessante para nós. Eu queria trazer isso para você. Por quê? Porque nós entramos numa guerra, e como eu disse aqui, nós entramos numa guerra chamados por Deus. Fomos alistados pelo Senhor para esta peleja. Fomos chamados pelo Senhor para esta obra. E é a primeira característica que Judas dá sobre aqueles a quem ele está escrevendo. Ele fala assim, eu estou escrevendo aos chamados. E uma coisa interessante, irmãos, João 15,16 fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E isso quer dizer o quê? Irmãos, Deus não escolhe não chama e não escolhe por motivos fúteis. Deus chama e nos escolhe com propósito. Deus chama e nos escolhe com um objetivo. Aí Judas está escrevendo assim, Deus tem nos convocado para uma batalha. Só que aqueles a quem Deus tem convocado é aqueles que Ele escolheu, é aqueles que Ele chamou, é aqueles que Ele levantou, é aqueles que Ele salvou. Quem são esses? São os chamados, que Jesus falou assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Então, Deus chamou quem? Chamou eu e você.
nos escolheu, nos chamou e nos levantou para uma grande obra, para um grande propósito, para um grande objetivo. Nós somos os chamados do Senhor, os escolhidos do Senhor para este tempo em que estamos vivendo, para neste momento nós manifestarmos o poder, a glória e a graça de Deus através de nós, porque aquele que nos chamou vai cooperar conosco nesse chamado, aleluia. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, e aquele que nos escolheu é fiel para cumprir o que Ele prometeu nas nossas vidas. Meus irmãos, o que eu acho interessante nisso é que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Só que Romanos capítulo 5 fala que Deus em Cristo nos deu vida e nos alcançou pelo seu poder, pelo sacrifício de Cristo. E nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecados, agora o Senhor que nos chamou nos deu vida. E esse chamado de Deus para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é para que você tenha vida e vida em abundância. Deus te chamou, você que me ouve, você que me escuta, você, ou homem, mulher, criança, seja quem for, você é chamado de Deus, você é escolhido de Deus, você está debaixo da proteção daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou para uma grande guerra, mas Ele te chamou e Ele está com você. Deus não nos abandona. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que nos chamou, Ele cuida de nós. Judas escreve aos chamados. Ele escreveu para aqueles que o Senhor chamou. Irmãos, Deus espera de nós o quê? Que a gente venha agir como verdadeiros chamados de Deus, porque a chamada é para um propósito, e a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Não existia nada, mas Deus já tinha um propósito na tua vida. Deus já tinha um objetivo com você. O que eu estou querendo te dizer é: você não está vivo até hoje em vão. Deus te chamou, te escolheu para este tempo, para este momento, e através de você que me ouve, Deus quer fazer uma grande obra, um grande objetivo e um grande trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. Não pense que você está no mundo em vão. Você está no mundo por um propósito. Você está no mundo por um objetivo. Você está vivo ainda até hoje porque Deus tem algo para você, para a tua vida, porque foi Ele que te chamou, te escolheu e te levantou, aleluia. Lemaná sobre calamando, uriquiandereminde comandai. O Senhor está falando com alguém. Deus te chamou, e nesta guerra, o Senhor que te chamou está com você. O general de guerra, os céus e a terra, está com você todos os dias até a consumação dos séculos, porque aquele que chamou é o mesmo que cuida. Ele nos chamou, Ele nos escolheu com um propósito que Ele mesmo estabeleceu. Não perca a esperança. Aquele que te chamou tem um plano na sua vida. Jeremias 29:11 diz assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, aleluia, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem recebe essa palavra? Deus tem algo reservado para você. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo a realizar em você. O plano é dele, o objetivo é dele. E Deus te levantou neste tempo, neste momento, neste caos que estamos vivendo, para glorificar o nome dele na sua vida, porque fiel é Deus que te chamou, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, diz a palavra de Deus, aleluia. Creia nisso. Você é chamado de Deus, você é chamada de Deus, você é escolhida de Deus para este tempo. E é interessante, irmãos, nós estamos estudando na escola dominical o livro de Esther. E uma das coisas que no livro de Esther fica bem explícito é isso. Quando Esther pensa ali em titubear,
Mardoqueu olha para ela e diz assim, né? Quem sabe, para este tempo, Deus te levantou. O que eu estou dizendo, meu irmão e minha irmã que me ouve, eu sei que o mundo aí fora está um caos. Eu sei que há crise na economia, eu sei que há uma pandemia, eu sei que há diversas situações, desemprego, governo que não sabe o que faz, eu sei que há essas situações, mas existe um Deus que está sentado no alto e sublime trono, e esse Deus chamou você, levantou uma igreja, um povo forte, que está firmado na rocha que é Cristo, que pode vir o vento, a tempestade, pode vir o que for, Deus está cuidando dos seus, do que Ele chamou, e você está guardado pelo Deus que te chamou. É Deus que nos guarda. A luta se levantou ali para Esther, mas Mardoqueu, que era um homem de Deus, que olhava para o Senhor, olhou, Deus nos levantou para esse tempo. Ô igreja, me ouve, por favor. Eu sei que está um caos, mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós fomos levantados neste tempo que se chama hoje, para manifestar o poder de Deus, porque Deus não mudou, porque Deus continua sendo todo poderoso. Deus é Deus, Deus não muda, Ele continua sendo o Senhor que cuida dos seus, e nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar no poder de Deus. Deus nos chamou para este tempo. A gente pensa, nós queria ter nascido numa outra época. Não, você foi feito para este tempo, e Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida, porque você foi chamado para isso. E irmãos, uma coisa que me veio ao coração e que Deus me falou forte hoje à tarde, enquanto eu meditava nesse texto: o que? Não há para onde fugir. O que Deus espera de nós, que a gente se levante como um exército forte e batalhe a peleja do Senhor. De que forma, pastor? Usando as armas que Deus nos deu, porque a Bíblia diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que eu estou dizendo, irmãos? Deus espera que a sua igreja se posicione como soldados de Cristo no dia de hoje, e através da oração, através do jejum, através da busca do Senhor, através da consagração e da pregação da palavra, Deus espera que a gente se posicione e peleje a guerra do Senhor junto com o Senhor no dia de hoje. Aleluia! Deus espera de nós um posicionamento, porque nós fomos chamados para isso. E não adianta se esconder, porque Esther pensou assim, eu sou judia, mas eu estou aqui no palácio, vou ficar aqui tranquilinha, e o povo que vai perecer. Só que, irmãos, Mardoqueu olha para ela e fala assim, não pense que por você estar segura no teu palácio, que isso aí também não vai te alcançar, porque você também é judia, e quando souberem, a ordem é para matar todos os judeus. Então, o melhor a você fazer, Esther, é entrar na peleja, ao invés de querer se esconder. Ô irmão, e Deus falou no meu coração, e eu vou falar o que Deus mandou falar, porque Deus falou no meu coração, sabe o que? Tem muito crente aproveitando a oportunidade. Como assim? Não pode ter culto, vou ficar escondidinho na minha casa, vou ficar escondidinho no meu sítio, vou ficar escondidinho na minha fazenda, vou ficar escondidinho no meu, aonde seja que for, e vou ficar lá até isso passar. Deus está dizendo para você, não é para se esconder, é para se levantar e pelejar no jejum, na oração, na consagração, porque é tempo de buscar a misericórdia de Deus. Vou te dar uma base bíblica para isso. Elias, irmão, fugiu para onde? Lá para o Monte Horebe, e se escondeu dentro de uma caverna. Eu vou falar o que Deus pôs no meu coração. Elias correu para a caverna e se escondeu lá, achando que lá estaria seguro. 1 Reis capítulo 19, depois você lê lá.
Elias fugiu da peleja e foi para a caverna, se escondeu. Sabe quem foi lá? Onde Elias estava? Deus. Deus foi até Elias, e a pergunta de Deus para Elias foi, depois você lê 1 Reis 19: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta quer dizer muito o quê? Por que você está aqui? Eu estou aqui me escondendo. Mas não é para você estar aqui. Não, mas só sobrou eu. Não sobrou só você. Eu preservei 7.000. E por que você se escondeu aqui? Não, porque Deus falou assim, não tem desculpa. Volta para a peleja. Foi a ordem de Deus. Porque Deus falou assim, volta pelo mesmo caminho, vai lá. Elias quis entrar na caverna e se esconder. Deus foi até Elias e falou assim, pode voltar. Irmão, com muito temor no coração, eu vou dizer aqui, Deus está dizendo para alguém aqui, pode voltar. Volta para a peleja. Vai orar, vai jejuar, vai consagrar o Senhor, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai se humilhar diante dos pés do Senhor, porque não é hora de se esconder, não é hora de relaxar, não é hora de ficar pensando que na caverna vai tudo bem. Deus espera de nós um posicionamento da batalha. Falou comigo e fala com você. Deus quer um posicionamento da sua igreja. Nós temos que pelejar com as armas espirituais, orar, jejuar, consagrar, buscar. Quem sabe assim ainda haja esperança para aqueles que estão padecendo nesse mundo cruel. É hora de se posicionar e não de se esconder. Por quê, irmãos? Porque nós estudamos aqui de manhã. Deus quer manifestar a sua glória através da igreja. Deus quer manifestar a sua glória através das nossas vidas. Deus quer nos usar com poder, com graça, com autoridade. Deus, irmãos, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. E Ele só vai fazer isso se for através de nós. E nós temos que entrar nessa peleja. Irmão, presta atenção. O livro de 2 Samuel fala que havia um homem chamado Samar, e ele tinha um pequeno campo de lentilhas. E toda vez os filisteus iam lá e invadiam o campo. E o que acontecia na época, irmãos? O povo ia lá e aí invadia a cidade para tomar o campo. O texto diz que o povo, quando ficou sabendo que os filisteus vinham, o povo fugiu e se escondeu nas cavernas. Está lá, irmão, 2 Samuel. Samar era um dos 3 valentes de Davi, que não fugia da peleja. O texto diz que o povo correu para a caverna e se escondeu. A Bíblia diz que Samar se posicionou no meio do campo de lentilhas. E ali posicionado, os filisteus vieram. E a Bíblia diz que Samar, sozinho, se posicionou, defendeu o campo e expulsou os filisteus, porque o Senhor estava com ele. E eu tenho uma palavra para você: se posicione, defenda o que Deus te deu. A igreja foi Deus que formou, a sua família foi Deus que te deu. Tudo que você tem é de Deus. Não deixa o inimigo, ou o tempo, ou a situação levar. Se posicione igual Samar. Defende aquilo que Deus te deu do inimigo. E como defende, pastor? Vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai buscar a Deus, porque você foi chamado para isso. Sabe, você está aí para isso, é a palavra que Deus diz. Então se posiciona, se coloca na posição, porque você foi chamado por Deus. Aleluia. O texto diz aos chamados, mas o texto também diz que esses chamados são amados. Irmão, Deus nos ama, e o Deus que nos ama também corrige o filho que ama. Só que, irmãos, Deus nos ama de uma forma tremenda, porque Ele não só nos amou, mas Ele nos amou e por causa desse amor Ele nos salvou. Romanos 5:8 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus enviou seu Filho e morreu por nós, e a morte de Jesus nos trouxe salvação.
Deus, irmãos, com o seu grande amor, com que nos amou, moveu o céu e a terra de todas as formas que Ele podia, para quê? Para alcançar aqueles que Ele tinha um propósito, que Ele tinha um objetivo, que Ele salvou, que Ele chamou, e pelo seu grande amor, através de Cristo, Deus nos alcançou, o seu amor nos alcançou, e a palavra que eu tenho para você hoje é: Deus te ama. Deus nos ama, irmãos, de uma forma que a gente não pode compreender. O amor de Deus por nós é tão grande, que Ele foi capaz de entregar o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Ei, você que me ouve, talvez todos te desprezem, mas Deus te ama. Talvez você que está me ouvindo aí está dizendo assim: olha, eu não tenho ninguém que me ame. Mentira do diabo. Ainda que as pessoas não te amem, deixa eu dizer para você, Deus, Ele te ama. Deus te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer por você. Deus te ama tanto que Ele enviou o Espírito Santo para morar no teu coração, dentro de você, e para ser o seu ajudador. Deus te ama tanto que Ele foi capaz de permitir que Jesus fosse crucificado na cruz, para que você pudesse ter acesso a Deus, através de um novo e vivo caminho que Jesus consagrou pela sua morte na cruz. O pecado nos afastou de Deus, mas o amor de Deus em Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. E hoje eu tenho uma palavra para você: Deus está acessível para a sua vida, para a sua família. Deus te ama e Ele não abre mão da sua vida. Irmãos, o amor de Deus é tão tremendo que Romanos 8:38 diz que nada nos separará desse amor. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô irmão, isso é uma palavra de esperança para nós. Por quê? Porque você é amado, você é amada. Nós temos um Deus que nos ama, e o mesmo Deus que nos ama, Ele é capaz de fazer tudo o que for possível para salvar, para ajudar e para dar vitória para aqueles que Ele ama. O amor de Deus é tão tremendo que nada neste mundo vai te separar do amor dEle. Creia nisso. O amor de Deus é tão grande que nada te separa desse amor. Deus te ama. Deus te ama. Deus tem um amor tão grande pela tua vida que talvez nem você possa imaginar, mas Deus te ama. E esse amor nos leva à última característica que o irmão Judas aqui, né, que ele não diz que era apóstolo, mas era servo de Jesus, né? O nosso irmão Judas escreve aqui, porque ele diz assim: olha, Deus chamou, além de chamar, Deus amou, e amando, aí irmãos, é algo tremendo. Por quê? Porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos ama, agora a palavra e o discípulo de Jesus diz: Ele te guarda em Cristo Jesus. Oh irmão, Ele te guarda em Cristo Jesus. E o interessante é que a palavra aqui, irmãos, quer dizer o quê? Manter sobre vigilância e proteção constante. Oh glória a Deus. Oh irmão, o texto está dizendo assim, ó: o Deus que te chamou, receba essa palavra, o Deus que te escolheu, o Deus que te amou, também é o Deus que te guarda. Te guarda como? Te guarda em Cristo Jesus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Colossenses, eu quero ler esse texto com você, porque esse texto é tremendo, irmãos. Colossenses capítulo 3 e versículo 3, para dar sentido ao que
o que é o guardar de Deus, porque eu queria que você entendesse isso. Por que Deus te guarda? Né? Esse guardar, irmão, é proteger e manter sob vigilância constante. Só que ele fala que Deus nos guarda em Cristo. E Colossenses 3:3, a Bíblia diz assim, ó: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus nos salvou em Cristo, e em Cristo nós estamos escondidos em Deus. Ô, irmão, nós lemos aqui o Salmo 91 na leitura oficial, e eu não combinei com a minha esposa para ela ler esse salmo, não. Eu não combinei com ela, eu pedi, no meio do caminho da câmera assim, ó, lê o texto oficial, e ela leu. Só que, o que é estar escondido em Cristo? É o que diz o Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra está dizendo assim, ó: não há o que temer. Por quê? Porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que isso quer dizer? Em Cristo você está guardado, você está guardada. Em Cristo você está protegido, você está protegida. Em Cristo, aquilo que o Salmo 91 vale para você, o que? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque o Senhor te protege, te guarda e te mantém em constante vigilância. Crê nessa palavra. Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está te protegendo 24 horas por dia. O Salmo 121, versículo 5, fala que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à tua direita. Ô meu irmão e minha irmã, recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu sei que a pandemia está aí, eu sei que os dias são maus, mas recebe essa palavra: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à sua direita, e por isso não há o que temer, porque você está debaixo da proteção de Deus. Em Deus nós estamos guardados, em Deus nós estamos protegidos. O Salmo 121 ainda continua no versículo 7, né? O Senhor te livrará de todo mal. Ou não? Nós estamos guardados pelo Senhor. Eu não estou dizendo que você é imune a qualquer situação, não é isso. Eu estou dizendo que Deus é quem te guarda. E quando o inimigo pensa em fazer algo contra você, ele encontra Deus na sua frente, ele encontra o Senhor te guardando, ele encontra o Senhor te livrando. Quando a enfermidade pensa em vir até você, ele encontra na frente o Senhor. E Deus é o guarda fiel do seu povo e que livra de todo o mal. Note que Judas escreve, irmãos, falando aos crentes nesses três tipos. Você foi chamado, você é amado por Deus, e você está guardado debaixo da proteção do Senhor. Você está guardado debaixo da proteção que Deus pode dar. Meus irmãos que me ouvem, essa é a confiança que nós temos que ter. Essa é a confiança que nós temos no Senhor. O que? O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O Senhor é aquele do qual a sua igreja está guardada. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja está debaixo. Nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Nós estamos debaixo da vigilância daquele que não dorme e daquele que não tosqueneja. Esse é Deus, esse é o Todo-Poderoso, esse é aquele que nos chamou. E Judas está escrevendo para esses. Irmãos, essa carta é universal. Como assim? Ela serve para nós nos dias de hoje. Você que me ouve, você que está até agora recebendo dessa palavra, você faz parte do
do exército de Deus. Você faz parte daqueles que foram chamados por Deus. Você faz parte daqueles que são amados de Deus. Você faz parte daqueles que são guardados em Cristo. Creia nisso. Essa palavra é uma palavra de esperança. Deus está no controle de tudo. Você que me ouve, guarde isso no coração. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu as rédeas do controle da história, não. Deus está no seu alto e sublime trono, regendo o mundo. Deus está conduzindo a história dos homens. E o que Deus espera de nós como igreja é um posicionamento. Como chamados, como amados de Deus e como guardados pelo Senhor. O tempo que se chama hoje é a nossa oportunidade, irmãos, de sermos a luz do mundo e o sal da terra, e de manifestarmos a glória de Deus a esse mundo. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus, aquele que era, que é e que há de vir buscar a sua igreja. Mas enquanto Ele não vem, que nós possamos fazer a vontade do Senhor e caminhar conforme o propósito de Deus para nossas vidas, combatendo o bom combate da fé, até o tempo de completarmos a carreira e nos encontrarmos com o nosso Senhor da glória. Mas enquanto isso, que nós como cristãos possamos pelejar, possamos combater o bom combate da fé, confiando em Deus, que nos chamou, que nos ama e que nos guarda. Fique com esta palavra no teu coração. Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus não perdeu o controle da situação. Deus vai cumprir em você o seu propósito. Mas fique na posição, no centro da vontade do Senhor, e Deus que te guarda vai te abençoar. Amém? Fique com esta palavra. E agora, meus irmãos e irmãs, nós vamos levantar um clamor ao Senhor por todos os pedidos de oração, por todos aqueles que carecem e precisam da misericórdia de Deus. Eu te convido agora, irmãos, a exercer a sua fé no Senhor. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós aqui no Limoeiro, irmãos, temos vivido grandes milagres de Deus. Nós temos confiado no Senhor. Nós temos confiado no propósito de Deus. E temos orado e intercedido por muitas pessoas, por muita gente. E nós temos visto Deus operar. Muitos dos nossos irmãos, no tempo certo e no tempo oportuno, vão contar os testemunhos do que Deus tem feito. Hoje, não podemos nos reunir para cultuar ao Senhor e testemunhar do que Deus tem feito. Mas tem o tempo certo. E cada um vai ter a oportunidade de contar o que Deus tem feito. Mas nós temos confiado no Senhor. E grandes obras o Senhor tem feito neste lugar, nas famílias que congregam. Temos vivido milagres de Deus. E no tempo oportuno os testemunhos serão contados e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas neste momento eu te convido a orar comigo. E vamos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma porta de emprego, por aqueles que precisam de um milagre que só Deus pode fazer. Mas nós vamos orar agora. E você que me acompanha, creia, Deus vai te dar vitória, Deus vai agir e Deus vai entrar nessa causa aí e vai dar vitória. Então vamos orar ao Senhor e apresentar a Deus esses pedidos de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu me reúno, Senhor, com a Tua igreja que me ouve nessa transmissão online, com as pessoas e os irmãos que têm enviado os seus pedidos de oração. E eu intercedo agora, Senhor, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que venha tomar nas Tuas mãos cada causa, cada vida,
cada família toma nas tuas mãos neste momento. Deus de glória e de poder, em nome de Jesus, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão, Senhor, passando pelo momento da enfermidade. Visita, Senhor, o Kellyson. Visita o pastor Daniel. Visita o Miguel. Visita a Valéria. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos neste momento. Repreende, Pai, toda enfermidade, todo mal, Senhor, põe por terra em nome de Jesus. Vai curando o enfermo. Vai curando agora. Nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos o mal, que saia em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração. Visita a Dilma, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos nesta noite. Opera, Senhor, uma grande obra para a glória do teu nome. Abre portas de emprego para aquele que está desempregado. Visita o pai e a mãe de família que está enfrentando dificuldade financeira. Abençoa, envia o alimento, envia as vestes, envia a providência, Senhor, ao pai e à mãe de família. Cuida das famílias. Abre portas de emprego para aquele que está desempregado. Abençoa, Senhor, envia a providência, concede a vitória, fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, ajuda aquele que está abatido. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça, manifesta a virtude do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração. O Senhor é Deus de perto, mas é Deus de longe também. Vá de encontro, Senhor, a este irmão, esta irmã, este que me ouve neste momento. Andará sobre calamando e comanai. Deus da glória vai alcançando, vai visitando. Andaramachuricandaramando e decomandai. Vai operando cura, vai operando restauração, vai operando libertação, salvação, transformação. Vai agindo, vai trabalhando, vai dando vitória às vidas, às famílias, vai operando com o teu poder, com a tua graça, vai manifestando a tua glória, vai manifestando a virtude do Senhor, o poder do teu Espírito Santo. Age com graça, age com autoridade, age no poder do Senhor, para a glória do teu nome. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta a tua misericórdia e dá vitória aos teus filhos. Mostra uma saída, mostra uma direção para aquele que não sabe o que fazer. Deus vai dando uma direção, vai direcionando, vai guiando. Senhor, alegra o triste, fortalece o fraco, levanta o caído, ajuda, Senhor, aquele que está abatido. Opera com poder e com graça, manifesta a tua glória, manifesta a virtude do Senhor, dá vitória aos teus filhos, manifesta o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Abençoe também, visita o nosso país, a nossa nação. Senhor, toma conta do Brasil. Deus, age com graça, com poder e com autoridade. Nós clamamos, Senhor, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, pela tua misericórdia, pela tua graça, que alcance vidas, que alcance famílias, que o Senhor manifeste o teu poder. Toma os governantes nas tuas mãos, guia, direcione e conduz os nossos governantes. Senhor da glória, abençoa de forma especial a nossa nação, o nosso país. Completa a boa obra do Senhor, age com graça, com autoridade, com poder e cumpre o teu propósito em nome de Jesus. Ó Deus, fortalece a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, e manifesta, Senhor, sobre nós a tua glória e o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e intercedemos, crendo na vitória, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Quem crê diz amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Estamos encerrando este culto, estamos encerrando este momento. Quarta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta neste lugar, transmitindo, o nosso culto online. Quarta-feira estaremos aqui a partir das 18 horas em oração e depois transmitiremos então o nosso culto na próxima quarta-feira. Deus abençoe cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Deus te deu uma semana debaixo da tua graça, debaixo da misericórdia e do poder de Deus. Fique em paz, fique bem, confie no Senhor, confie em Deus e exerça o seu chamado.
o nome do Senhor com certeza vai ser glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe, estende a sua mão, eu vou dar a bênção apostólica e que você fique em paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.